quando no poema minha avó pergunta se era o meu aniversário, ela estava perguntando porque o meu aniversário ia ser em 4 dias depois. E eu só percebi isso porque vi, procurando no primeiro manuscrito, né, que eu escrevia poemas na minha agenda, tudo misturado na época, em 2018, e daí vi que tinha sido no dia 13 que escrevi o poema, um dia depois do aniversário do meu pai, que eu tinha acabado de ir na casa dela, de ter celebrações, festinha e tal, e logo ia vir o meu aniversário em seguida. Hein? Essa parte eu tinha apagado da memória, então é muito, muito legal voltar a olhar. O poema ele vem disso, de ter passado uma situação que era meio estranha, de ver a minha avó nesse ano de 2018, foi quando ela fez 90 anos, ela tinha nascido em 28. Em janeiro ela fez 90 anos e ao longo desse ano ela foi perdendo muitas coisas e se tornando outras coisas também, né? Adquirindo hábitos, jeitos de ser, manias, tiquezinhos que ela não tinha antes também. Ou tinha e estavam muito escondidos, não sei. Mas é um poema que vem dessa percepção que é muito localizada nessa semana específica, desse mês específico, desse ano de 2018, que foi um ano, inclusive, muito louco num geral, né? Acho que ele foi um ano, assim, divisor de águas para nossa experiência coletiva aqui no Brasil, e então acho que faz parte, né, a gente olhar para o que aconteceu dentro das nossas casas, das nossas famílias e também para o que estava acontecendo fora dela. Foi o ano que o Bolsonaro ganhou, foi o ano que a gente perdeu a Marielle, foi um ano assim muito, muito brusco em muitos sentidos, né? Foi interessante olhar essa agenda de 2018, sabia? Olhando para ela, alguns dias antes da escrita desse poema, encontrei várias anotações de leituras da Marília Garcia, e que acho que deve ter sido uma influência nesse primeiro momento. Eu estava lendo bastante os livros dela e acho que isso estava me ajudando a encarar as possibilidades mais de contar uma história vivida e transformar ela radicalmente a partir da poesia, estava tentando entender mesmo como ela fazia isso, né? Moldar tanto a linguagem para conseguir dizer coisas de outros jeitos que são muitas vezes pelo não dito, mesmo com poemas que são muito do relato, do registro. Outra leitura que tenho certeza que foi chave nisso foi a leitura do Onde Estão as Bombas, da Tatiana Pequeno, que ela faz uma composição muito incrível do que é a vida privada e política ao mesmo tempo, né, de como essas coisas não se diferenciam, e ela faz uma defesa da vida, de uma ética, dos cuidados, do que realmente importa nesses tempos enfim, de tanta morte, barbárie. Esse foi um dos... Eu não sei se foi o primeiro de todos, ou se foi um dos primeiros. Ele foi assim, o que começou, fez parte desse começo de processo de olhar para minha avó, para o envelhecimento dela e para essa parte da família que, na verdade, quando eu era criança, eu nem tinha muita proximidade, assim. A minha avó que me cuidava todo dia, enquanto meus pais iam trabalhar, era minha outra avó, por parte de mãe. Então, acho que essa investigação sobre essa minha avó Sálua, que era tão diferente de mim, vinha disso também, de como ela estava envelhecendo e precisava de mais cuidado, e precisava da gente mais perto. Tinha coisas por investigar, né? Além de estar mais perto dela, tinha coisas ali para entender, olhar, perguntar. Acho que a linguagem do poema foi o jeito de tentar desbravar mais essas histórias. Sabe que eu me lembro do momento que eu estava escrevendo esse poema. Eu estava numa aula da licenciatura e retomando essa primeira versão, né? Esse poema mexeu muito, foi muito mexido
no processo de construção do livro, né? Comecei a escrever em 2018, em 2019 minha avó e meu avô foram embora, e aí eu já achava que estava chegando no final, escrevi um pouco mais, aí achei que tinha chegado no final mesmo do livro antes de começar essa loucura total desse momento pandêmico, né? E aí o livro foi estacionado e eu fui editando ele muito nesse meio tempo, assim, de 2020 para cá. Então, esse, como foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro poema, ele foi o que mais, quando cheguei no momento final, assim, olhava para ele com um estranhamento, tipo assim, não é mais tão assim que eu escrevo, não é mais tão assim a coisa que eu preciso que ele faça aqui dentro desse conjunto, né? Posso até te contar dos primeiros versos, como eles mudaram. Primeiro de tudo, que o poema antes se chamava Minha Avó, e depois ele passou a se chamar Aos 90, que era o primeiro verso da primeira versão, porque achei que ele, dentro do livro, já dava para entender de quem eu estava falando, e também, mesmo dentro do poema me referindo a ela, deixei de falar um pouco como minha avó para falar um pouco como Salwa, chamar ela pelo nome, né? Desparticularizar um pouco da minha relação com ela para que as pessoas também se envolvessem com ela pelo que ela era, Salwa, né? Então, essa já é, assim, a primeira diferença entre as duas versões do poema. O título de Minha Avó foi para Aos 90 e começava assim: Minha avó, aos 90, pergunta meu nome, eu digo Helena, avó. Me abraça efusiva, varre a calçada, um mar de folhas das árvores da rua. E passou a ser assim. Aos 90, pensa ter 89, pergunta meu nome, respondo sou Helena, me abraça efusiva, gritando Lenita bonita. Sai pela porta, varre a calçada, oceano de folhas. E volta a varrer de novo, e aí vai. Acho que uma das coisas mais importantes desse processo de editar é deixar o texto descansar um pouquinho, né? Então, sempre que a gente mexe nele, a gente acha que ele tá, nossa, como eu resolvi coisas aqui. E aí, e aí ele precisa de um tempo quietinho ali na dele para a gente conseguir olhar para ele vendo outras coisas que ele ainda precisa ser mexido, que ele ainda não está resolvido. O mais importante é esse tempo, mas eu fiz muito isso fiz muita leitura em voz alta desses poemas. Acho que inclusive a última edição que eu fiz do livro antes de chegar para o Otávio da Macondo e falar, ó, esse é o arquivo final para você trabalhar. A última versão foi justamente lendo todos os poemas em voz alta e vendo quando esses que eu tinha vontade que eles fossem mais musicais, mais circulares, o que eles poderiam ter de mais música, ladainha mesmo, diferente de outros que são mais narrativos e é para ser nessa pegada mesmo, mas todos eles eu li em voz alta para ver o que acontecia, como soava. Se alguém jogar no Facebook agora meu nome mais minha avó vai encontrar o poema no jeito primeiro de todos, e lá o poema já coloca essa busca pela Laura. A Laura Rabuc virou um personagem, mas era na verdade uma canção que ela cantava, uma canção árabe, e por isso que a gente não conseguia buscar, não conseguia descobrir afinal que música era essa, e também não conseguia saber através dela, né? Ela sabia de cabeça, não tinha partitura ali para a gente pegar, e também não estava em condições de passar a informação inteira para a gente. Então, pelo poema, eu comecei a pensar em buscar essa música, e foi aí, quando eu já estava com uma ideia muito na cabeça, muito fissurada, que escrevi esse poema, postei no Facebook, e uma pessoa que eu nem converso muito, nem é uma pessoa que eu adoro, mas que não é muito da minha vida cotidiana, assim, a Miriam é a mãe de um menino que estudava comigo no fundamental, tipo assim, uma pessoa muito longe dos meus tempos de agora, apareceu falando, mas você não está falando dessa música aqui?
E foi ela que me apresentou a música, na verdade. Ela conhecia porque ela conhecia, né? Então, a partir daí, se eu abri a agenda, em um dos dias tinha o poema, e no dia seguinte da agenda tinha já várias ideias do que fazer agora que eu tinha a música, tinha um material louco para investigar, para tentar entender o que estava dizendo, o que isso poderia significar, o que isso poderia ter de ponte com tanto com essa Laura que eu tinha inventado por não saber quem era, eu inventei uma Laura minha, né? E aí tem seus limites que são meus, suas romantizações, seus misticismos que vieram de mim, de não saber o que era isso, e também as pontes possíveis entre essa Laura da canção que existe com a própria Salwa, minha avó, e que além de ser minha avó é uma mulher inteira que teve relações, amores, perdas, tudo que todo mundo tem na vida, né? Essas redes são um canal interessante para a gente fazer tipo uma abertura de processo, né? É engraçado que no teatro, por exemplo, tem muito isso de abertura de processo e as companhias, os grupos mostram que estão fazendo e que está na metade e as pessoas veem e topam ver pela metade e dão seus pitacos e isso ajuda a coisa a andar, mas parece que tem uma aura em torno da poesia de que ela tem que estar acabada e às vezes abrir o processo é legal também, né? Eu sempre saio diferente depois da escrita dos poemas. Sempre sinto que fui escrever tentando resolver uma coisa, mesmo que resolver essa coisa seja abrir muitas portas e não fechar elas, né? Mas eu fui ali, peguei o papel para escrever um poema com uma agonia, uma obsessão, uma vontade de resolver uma coisa e que depois de resolver essa coisa, mesmo que em processo, que eu saio entendendo mais sobre essa coisa de uma forma bem tridimensional. Não sei, acho que o poema tem essa capacidade da gente olhar para a realidade de uma forma não tão linear, podendo ver os buracos, as brechas, as coisas que não encaixam, e isso ajuda também a entender a vida real, né? Acho que eu teria passado por essa perda da minha avó e do meu avô logo em seguida, um mês depois, de outra maneira, se não fosse escrevendo obsessivamente ao mesmo tempo em que as coisas aconteciam. Inclusive, muito do que eu cheguei mais madura depois foi porque eu já estava preparando, pensando, elaborando ao longo de vários dias e meses, né, enquanto as coisas aconteciam e eu estava ali fiel ao caderninho. Eu sou Helena, eu sou poeta, comunicadora, militante feminista e acabei de publicar o livro A Libertação de Laura e também publiquei já antes as plaquetes 3.255 quilômetros e Caixa Preta e também o livro Durante um Terremoto. Aos 90. Pensa ter 89, pergunta meu nome, respondo, sou Helena. Me abraça efusiva, gritando, Lenita bonita. Sai pela porta, varre a calçada, oceano de folhas e volta a varrer de novo e de novo. Bonita. As plantas intactas a observam. Bonita. Ouve os assuntos pela metade, logo se zanga, pergunta bem alto. Não é amanhã o seu aniversário? 10 segundos se passam. Seu aniversário, não é amanhã? Troco os dias no calendário, preso num prego mais velho que eu. Os dias insistem em atravessá-lo. Não sei bem quem é prego nesta metáfora, se ela, isso tem. Salwa, aos 90, anda menor, cada vez menor, logo caberá inteira na palma da minha mão. O curioso caso de Benjamin Button era bem simples. Chama-se vida. Alguém cresce, cresce, depois diminui, até se tornar uma espiga de milho.
daquelas bonitas, cheias de adornos, em uma cor muito específica, nunca antes vista. Pergunta meu nome. Sala não lembra meu nome, o mesmo da irmã mais velha, já falecida, Helena. Não foi à escola. Alguém precisava cuidar das bocas mais novas. Amanhã o seu aniversário. Laranja da China, laranja da China, laranja da China. Abacate, limão, doce, dopamina. Benita bonita. Salo não sabe que dia é hoje, mas sabe tocar uma série de hinos. E sabe de cor a canção ancestral de Laura Rabuco, que nunca encontrei. Indica com dedos trêmulos, nota por nota, e retira do corpo quase 30 anos de idade. Sem partitura. Uma composição da lucidez. Aí reside o verdadeiro mistério. Pergunta meu nome, pela metade,